Não sabe fazer? Faz o C. Você já imaginou como é que ia ser a nossa vida se não existissem números? Já parou para pensar na importância que o número tem? Você, por acaso, sabe quem que criou os números? E será que existe outros números sem ser esses que nós usamos? Bom, nós vamos tratar sobre isso nessa aula, que é sobre sistema de numeração. Bom, nós vamos falar, inclusive, de várias coisas muito legais, só que de tudo o que for falado aqui nesse vídeo, três coisas você precisa entender, você precisa dominar. Então não dorme na aula. Por quê? Porque no final do vídeo eu vou te fazer três perguntas e aí você vai ter que respondê-las. Eu pergunto daqui, você responde daí, para ver se você realmente entendeu a aula. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Você precisa conhecer nosso sistema de numeração. Você também precisa entender por que o nosso sistema de numeração é decimal. Precisa entender por que nosso sistema de numeração é posicional. Então vamos lá. Imagine uma época em que não existiam os números. Como é que as pessoas sobreviviam, gente? Ó, naquela época não era necessário os números. Hoje não, hoje a gente precisa de números, senão o negócio não vai. Mas naquela época não precisava de números. Só que as coisas foram mudando, evoluindo, aí veio caça, aí veio. Resumindo, começou a haver necessidade de representar quantidades e medir, fazer medições. Aí começaram a fazer de um jeito meio estranho, porque não existiam os números. Então eles pegavam ossos e começavam a riscar. É claro que na época, gente, não tinha telefone nem WhatsApp, né? Ó, criei aqui um negócio aqui muito legal aqui para fazer medição aqui, ó, risco em osso. Não, não tinha como haver comunicação entre povos e outros. Então, claro que um povo fazia de um jeito, outro povo fazia de outro. E aí o que acontece? Tinha uns que faziam risco em ossos, outros faziam riscos em madeira, tinha povos aí que pegava a corda e ficava dando nó na corda, outros contavam com pedra e cada um aí se virava aí como podia. Só que o tempo ele foi, né, passando, as coisas foram evoluindo, e aí você já parou para pensar? Eu quero fazer a representação de um número muito grande. E aí como é que eu vou ficar arriscando o osso? Se fosse um osso de dinossauro, mas mesmo assim ia demorar muito tempo. Então, olha só, precisou então criar um sistema para fazer essa contagem. E esse sistema é o que chamamos de sistema de numeração. Sistema de numeração, numeração vem de número, né? Então, olha só, sistema de numeração. E aí, como eu disse, claro, os povos não se comunicavam, então um povo criou um sistema de numeração, outro povo criou o seu próprio sistema lá, outro povo, e aí foi embora. Como, por exemplo, o Egito, o sistema de numeração egípcio é um dos mais antigos, mas aí tinha também aí os babilônicos que criaram o seu próprio sistema de numeração, tinha os maias, os chineses, os romanos também, números romanos nós vamos estudar aqui também, mas esse sistema de numerações era meio complicadinho. Tá certo que era melhor ficar dando riscos aí em osso, em madeira, contando com pedra, fazendo nó em corda, claro, mas mesmo assim era meio complicadinho. Aí, lá por volta do século XV, lá numa região chamada Vale do Rio Indo, se liga aqui, ó, Vale do Rio Indo. Aquele povo criou um sistema de numeração que esse sim, esse é top, hein? Sistema de numeração top. É tão top que a gente usa até hoje. Então esse povo, que povo? Os habitantes do Vale do Rio Indo, os hindus, do Vale Indo. Esse povo criou um sistema de numeração, que é o que nós estamos usando hoje, como eu disse. É claro que os símbolos, né, o desenho não é igualzinho, né, porque os desenhos é meio feinho, tá? Mas os árabes, quando descobriram esse sistema, falaram assim, ó, sistema é bacana, sistema é legal, vamos usar esse sistema aí, vamos usar. E aí, praticamente o mundo todo está usando até hoje. Mas os árabes tiveram que dar uma melhoradinha ali, eles aperfeiçoaram. Então, olha só que legal. Os habitantes do Vale do Rio Indo criaram esse sistema de numeração. E os árabes
aperfeiçoaram e divulgaram também. Por isso, esse sistema de numeração, ele se chama indo-arábico. Por que indo-arábico? Porque foi criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, certo? Então vamos lá. Já pode aqui, inclusive, fechar na primeira aqui, ó. Qual é o nosso sistema de numeração? O sistema de numeração que nós usamos? O sistema de numeração indo-arábico. Pronto, você já conhece. Agora vamos lá. Você precisa saber por que o nosso sistema de numeração é decimal. E olha que legal. Os nossos números, eles são infinitos, concorda? Tá. Mas os símbolos para representar esses números não são infinitos. Você tem o símbolo 0, você tem esse símbolo aqui que representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você não tem símbolo para representar o 10. Diferente, por exemplo, do sistema romano, né? O sistema romano tem um símbolo que representa o 10, ó. No nosso sistema não tem. Tá, então como é que nós vamos representar o 10? Aí é que está a mágica da coisa. Por quê? Porque apesar de ser número infinito, nós só temos 10 símbolos. E é possível representar infinitos números com apenas 10 símbolos, porque nós vamos reutilizar esses símbolos. Então, olha só que legal. Quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando eu tenho 10 unidades, eu, como não tenho como representar 10 unidades com um símbolo, eu pego essas 10 unidades e troco por uma dezena. A cada 10 unidades, eu troco por uma dezena. E aí eu vou ficar com 0 unidade e uma dezena. É legal, não é? E é por isso, inclusive, que você aprendeu a fazer a continha em que você tem aqui, ó, unidade e dezena, 7 mais 9 dá 16, mas você não coloca o 16 aqui não, ó, porque o 16 é 10 mais 6. Então você deixa essas 6 unidades aqui e essas 10 unidades você troca por uma dezena. E dezena a gente coloca aqui, não é isso? E aí é onde você fala assim, ó, vai um, porque você trocou 10 unidades por uma dezena. E aí aqui sim, 1 mais 2 mais 3 vai dar 6 dezenas. Tá, mas isso aqui a gente vai aprender lá na frente, tá? A princípio, o que você precisa aqui perceber? Que no nosso sistema de numeração, nós agrupamos de 10 em 10. 10 unidades vira uma dezena. 10 dezenas vira uma centena. 10 centenas vira uma unidade de mulher e assim sucessivamente. Então vamos lá. Nosso sistema de numeração, nós agrupamos de 10 em 10. Professor, tudo que se agrupa em 10 em 10? Não, não. A hora, por exemplo. A hora, nós não agrupamos de 10 em 10. Ou você pega 10 minutos e troca por uma hora. Vamos lá, 9 minutos. Quando dá 10 minutos, uma hora. Não. A hora é agrupada de 60 em 60. Você percebeu isso? 60 minutos virou uma hora. 60 minutos, uma hora. É de 60 em 60. Isso aí é o sistema que não é decimal. Mas peraí. Então agora você já sabe o que é sistema decimal. O que é sistema decimal? Quando é agrupado de 10 em 10. Decimal, gente, ó. Agrupado de 10 em 10. No caso da hora, que é agrupado de 60 em 60, nós temos aí um sistema sexagesimal, mas tem uma aulinha isso aí também que a gente fala sobre isso daí. Vamos lá então. Vem comigo aqui para você não se perder, ó. Você conhece o nosso sistema de numeração. Como que ele se chama? Indo-arábico. Aliás, olha só que coisa legal. Você poderia agora ver 5 pessoas que estão aí perto de você e fazer a seguinte pergunta. Ei, qual é o nome do nosso sistema de numeração? Estou para te falar que nenhuma das 5 vai falar indo-arábico.
Umas porque não lembram, outras porque não sabem mesmo disso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não chamam o nosso sistema de numeração de indo-arábico. Eles chamam o nosso sistema de numeração de sistema de numeração decimal. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração é decimal. Então a maioria das pessoas fala que o nosso sistema de numeração é decimal, certo? Tá, mas então você já sabe que o nosso sistema de numeração tem nome indo-arábico, mas a maioria chama de sistema de numeração decimal. Tá, mas por que o nosso sistema de numeração decimal? Porque nós agrupamos de 10 em 10. Agora, para acabar, nós temos que entender por que o nosso sistema de numeração é posicional. Olha só que coisa curiosa. Um carteiro precisou entregar uma encomenda numa casa. Ele estava na rua certinha, só que ele estava querendo a casa 24. E ele andou para lá, andou para cá e não achou a casa 24. Só que ele fez uma dedução e acabou descobrindo onde é que era a casa. Por quê? Porque ele percebeu que as casas estavam lá. 18, casa 18, casa 20, casa 22, uma do lado da outra. Casa 24, 26, 28. Isso aqui é o que deveria acontecer. Você sabia que assim? Na sua rua, um lado são números pares, do outro lado são números ímpares. Você sabia disso? Legal, né? Então, olha só, isso é o que deveria acontecer. Só que o que estava lá era isso aqui. Então ele foi para um lado para o outro para achar a casa 24 e não achou, e aí ele deduziu, mas peraí, depois da 22 é 24, por que ele está 42? Aí tocou a campainha lá e falou, ei, senhora, estou procurando a casa 24. Eu falei, é aqui mesmo? Eu falei, mas ali está 42. Gente, a casa estava com duas plaquinhas coladas lá no muro, como 42, por quê? Porque o pedreiro distraído trocou a posição aqui, ó, das plaquinhas. Aí deu ruim. Então olha só que coisa interessante que é o nosso sistema de numeração. Gente, tanto o número 24 como o número 42 usamos os mesmos algarismos, certo? Os mesmos dígitos. Porém, a ordem da posição dos números interfere. Observe que mesmo os números 24 e 42 terem os mesmos algarismos, eles são números diferentes. A posição de cada algarismo define o valor dele, que é conhecido como valor posicional. O valor posicional do algarismo 4 no número 42 é 40, mas no número 24, o valor posicional dele é 4. Dizemos que esse sistema é posicional porque o mesmo algarismo tem valor diferente dependendo da posição que ocupa no número. Mas para facilitar, vamos dizer que um sistema é posicional porque a ordem do algarismo importa. Por que importa? Porque dependendo da posição desse algarismo, o valor muda. Pronto, matou a charada. Por que o nosso sistema de numeração é posicional? Porque a ordem dos dígitos importa. Prontinho, acabou nossa aula. Antes de fazer as perguntas, olha só que coisa curiosa. Eu estou chamando isso daqui de dígito, mas isso tem um nome. O nome é algarismo. E aí tem uma aula extra que vai falar aí por que o nome disso é algarismo. É em homenagem a um matemático famoso. Mas isso daí é coisa lá para aula extra. Aqui você precisa saber desses três. E aí eu te pergunto, entendeu? Então vamos ver se entendeu mesmo. Vou te fazer as perguntas, hein? Primeiro, qual é o nome do nosso sistema de numeração? Indo-arábico, certo? É indo-arábico, mas a maioria chama por outro nome. Que nome é esse? Isso, sistema de numeração decimal. Por que o nosso sistema de numeração é decimal? Certo, porque nós agrupamos de 10 em 10, certo? E por que o nosso sistema de numeração é posicional? Isso aí, porque a ordem da posição dos dígitos importa. Acabou. Isso foi fácil ou não foi? Então agora você vai fazer exercício
E se quiser, tem uma opção de aula extra lá com coisas interessantes, coisas curiosas para você aprofundar em sistema de numeração. E depois tem joguinho de matemática para você treinar e testar o seu conhecimento de forma divertida. Ok? Então, a gente se encontra na próxima aula.